Minha amiga, meu amigo, você sabe que o Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e eu precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 17 de junho de 2025. São 8 horas da manhã. Ontem, o senador Flávio Bolsonaro teve uma entrevista publicada no jornal Folha de São Paulo e nessa entrevista ele faz uma ameaça ao Supremo Tribunal Federal. Diz que o pai dele vai apoiar um candidato a presidente da República se esse candidato se comprometer a dar um indulto ao pai assim que tomar posse, e ele avançou nessa ideia dizendo que se o STF anular esse indulto, como por exemplo fez com Daniel Silveira, que recebeu o indulto do Bolsonaro e está preso até hoje, o candidato tem que estar disposto a usar a força contra o Supremo Tribunal Federal. Perguntado pela jornalista que o entrevistava se esse uso de força seria fora das quatro linhas, ele disse que seria fora das quatro linhas. Disse textualmente que seria fora das quatro linhas e fez ameaça de golpe. A jornalista perguntou, isso então seria um golpe? Ele, sim, seria um golpe. Só assim para gente como Alexandre de Moraes entender. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, através do mesmo jornal Folha de São Paulo, se manifesta, vários ministros foram entrevistados e todos eles dobraram a aposta do Flávio Bolsonaro. Dizem, em outras palavras, né, não disseram isso textualmente, mas disseram, em outras palavras, que ele pode ir preparando o golpe porque não vai ter indulto. Se houver um indulto e for aprovado, o tribunal vai cassar esse indulto, como fez com Daniel Silveira. Então está aí uma ameaça e uma contra-ameaça, porque embutido em tudo isso está uma investigação na PF e a inclusão do Flávio Bolsonaro no inquérito 4874, que é o inquérito das milícias digitais, onde já está incluído Elon Musk. Flávio Bolsonaro não pode esquecer que ele tem alguns passivos aí com a justiça. Ele está sendo investigado pelo Ministério Público Militar por um esquema de corrupção com emenda parlamentar que ele destinou e também tem investigação sobre a mansão que ele comprou de 6 milhões de reais no Rio de Janeiro, sem ter recursos para isso, e ainda tem o caso da rachadinha que deve voltar à baila a qualquer momento. Então, vamos ver esses dados, essa reportagem que eu preparei para você. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Né, porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Eu estou te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, não estou fazendo tom de ameaça, eu estou fazendo uma análise de cenário, que é algo real que pode acontecer ou não pode. Mas qual seria a alternativa? Vamos supor que isso aconteça. Aí... Eu estou te falando, aí é confusão. Mas aí seria, porque o senhor mencionou antes assim, sempre dentro das quatro linhas, né? Comparando... Não, mas eu estou te falando fora das quatro linhas. E eu pergunto, né, para quem está ali dando suporte para Alexandre de Moraes no Supremo hoje,
Eles querem isso. Eu acho que não também. Um pontinho aqui. Então, assim, o que o senhor está falando se ele recebesse o indulto de um presidente eleito e o Supremo, que seria um mecanismo legal, cancelasse o indulto, aí sim o senhor acha que teria fora das 4 linhas, então aí sim seria um golpe, aí, nesse caso. Sim, aí vai ter que acontecer alguma coisa, porque... Gente, o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista na Folha de São Paulo que é um escândalo. É uma ameaça de continuação do golpe. Eles continuam toda a conspiração. É Eduardo Bolsonaro querendo sanção contra ministro. Aqui ele fala, na hipótese de ter um presidente da República comprometido com Bolsonaro para fazer um indulto ou anistia. Mas aí ele diz o seguinte, mas aí o PT pode entrar no Supremo e aí pode se declarar inconstitucional. Aí teria que haver uso de força. Bom, como você viu, o Flávio Bolsonaro deixou claro que vai dar um golpe se o Supremo não soltar, prender e não soltar o pai dele. É simples assim, olha, se você prender meu pai e assumir um presidente eleito pela extrema-direita e der um indulto, e você fizer a mesma coisa que fez com o Daniel Silveira, anular esse indulto do presidente da República, nós vamos dar um golpe. Como? Não se sabe. As Forças Armadas topam dar um golpe? Eles têm essas tropas para dar um golpe? São várias questões, não é? Muito bem. Afirmações de Flávio Bolsonaro sobre o uso da força vão além do aceitável. O jornal o Globo fez esse editorial muito forte, deixando claro que não dá para aceitar uma coisa dessa. Vamos dar uma olhada. Impor perdão por crimes a candidato aliado já é disparate. Insinuar afronta ao STF é uma temeridade. São temerárias as afirmações do senador Flávio Bolsonaro em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, sugerindo que qualquer outro candidato para receber apoio do Jair Bolsonaro nas eleições de 2026 precisará assegurar indulto ao ex-presidente réu no Supremo no processo que investiga a tentativa de golpe. E Flávio foi além, afirmou que em caso de condenação do pai, se um presidente aliado lhe conceder perdão, será preciso que o STF respeite os demais poderes. É uma hipótese muito ruim porque a gente está falando da possibilidade de uso da força, da interferência direta entre os poderes, tudo que ninguém quer, disse ele. Não ficou claro o que Flávio Bolsonaro quis dizer com o uso da força. Eis sua explicação singela. Estou fazendo uma análise de um cenário. Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz composição com o Congresso para aprovar a anistia em 3 meses. Isso está concretizado. Aí vem o Supremo e fala, é inconstitucional. Volta todo mundo para a cadeia, isso não dá. Certamente o candidato que o presidente Bolsonaro vai apoiar e deverá ter esse compromisso. É certo que ele ressaltou não se tratar de ameaça, mas evidentemente esse tipo de declaração não tem cabimento. É uma ameaça. O editorial disse aquilo que qualquer pessoa sensata diria. Muito bem. Ontem mesmo o Supremo Tribunal Federal deu 2 respostas, não uma, ao Flávio Bolsonaro. Aqui você tem o inquérito das milícias digitais, o inquérito 4874, como você pode ver. Ele está abertinho até hoje. Ele foi criado em 2021, não é? E o STF descarta o fim desse inquérito, que mira bolsonaristas, e vai mantê-lo em 2026, justamente para casos como esse. E também até, você veja que na matéria, o Elon Musk, que é investigado no inquérito das milícias digitais, se tornou alvo em abril do ano passado. Ele foi inserido no inquérito das milícias digitais. E aqui a matéria diz que esse inquérito serve para reagir ao Donald Trump se houver sanções contra Moraes. O empresário sediado nos Estados Unidos vai ser indiciado, ele já foi indiciado, ele vai ser denunciado ao Supremo Tribunal Federal e vai responder uma ação penal, né? O Moraes incluiu o Elon Musk no inquérito das milícias digitais, e aqui você tem a decisão do Alexandre de Moraes, não é, de incluir o Elon Musk, determina a inclusão de Elon Musk, dono e CEO da Office, da provedora rede social X,
anteriormente Twitter, no inquérito das milícias digitais. Bom, os ministros do STF, aqui a Folha, em vez de fazer um editorial como o do jornal O Globo, né, que é o mínimo que se espera, sabe o que escreveu? Ministros do STF minimizam pressão de Flávio por indulto a Bolsonaro. Não minimizou nada, muito pelo contrário, triplicou a aposta. Eles estão tentando, a Folha de São Paulo, aliás, ao fazer essa entrevista, dar voz para golpista, a Folha de São Paulo já mostra a que veio, tá? Mas aqui, integrantes da corte avaliam que eventual perdão seria considerado inconstitucional por envolver crime contra o Estado Democrático de Direito. Onde isso é minimizar? Vamos ver se tem alguma coisa no texto que minimiza. Ministros do STF dizem avaliar que os principais políticos de direita que disputam a bênção de Jair Bolsonaro para a disputa à presidência da República não concederiam indulto ao ex-presidente após uma eventual condenação do político por crimes contra o Estado. 3 ministros consultados pelo jornal Folha de São Paulo afirmam que, caso um eventual indulto seja concedido a Bolsonaro e aliados após as eleições de 2026, o perdão às penas seria derrubado pelo Supremo. Triplicou a aposta, não minimizou porcaria nenhuma. As reações ocorrem após o senador Flávio Bolsonaro afirmar que o ex-presidente, se condenado pelo Supremo, só apoiará algum candidato à presidência que se comprometa com o indulto. E aí os ministros dizem, sob reserva, que vem 3 governadores correndo na frente pela bênção de Bolsonaro, que são o Tarcísio, o Caiado e o Ratinho Júnior. E esses ministros, a posição dos ministros sobre indulto tem como precedente o julgamento da graça assinada por Bolsonaro para beneficiar o Daniel Silveira, condenado a mais de 8 anos de prisão por ameaçar o STF, como o Flávio Bolsonaro está fazendo. O Bolsonaro assinou um decreto e simplesmente o Supremo anulou, né? E diz aí uma fala de um ministro do Supremo: admitir que o presidente da República, por supostamente deter competência para a edição de indulto, possa criar a seu entorno um círculo de virtual imunidade penal é agregar a sujeição de todos ao império da lei, é negar a sujeição de todos ao império da lei, permitindo a sobreposição de interesses meramente pessoais e subjetivos aos postulados republicanos e democráticos, diz o acórdão do STF para o Daniel Silveira. Então aí o Supremo simplesmente mandou o recado, deu a resposta para ele: não vai ter indulto nenhum, meu amigo, você pode dar o golpe aí, deu o golpe para ver o que acontece. Foi isso que o STF disse e não minimizou coisa alguma. A Marinha usou emenda de Flávio Bolsonaro para pagar alvo da PF. O Flávio Bolsonaro, ele tem alguns problemas que ele devia cuidar. Aqui, ele deu emenda para um sujeito que estava roubando as emendas e estava promovendo corrupção na Marinha. Cerca de 319 mil em emendas parlamentares do senador Flávio Bolsonaro foram utilizados pela Marinha para pagar a empresa Transuniversal Pinturas e Anticorrosão. Como mostrou o portal Metrópolis, o dono da Transuniversal virou alvo da Polícia Federal após ser flagrado quando sacava 345 mil em uma agência do Banco do Brasil localizada dentro da base naval em Niterói. A abordagem ao empresário André Martins se deu depois da denúncia recebida pela PF. E aí o Ministério Público Militar está investigando o Flávio Bolsonaro, a empresa, todo mundo, né? Então tem esse casinho aí para ele se lembrar. Além disso, o Flávio Bolsonaro disse ganhar 57 mil por mês ao comprar uma mansão de 6 milhões de reais. O valor corrigido desses 57 mil é 85 mil de renda. Com 85 mil de renda, alguém compra uma mansão de 6 milhões de reais? É difícil de acreditar numa coisa dessa, né? E tem esse caso que está sob investigação e o STF rejeitou, no início do ano, 2 recursos do Ministério Público para reabrir o caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Mas o Ministério Público continua tentando,
né? Então ele precisa se lembrar disso. O STF deve ter feito isso porque não queria acirrar mais a situação e porque o Flávio Bolsonaro parecia agir com alguma sensatez. Agora ele mostrou que quer ir para o enfrentamento, então enfrentamento ele vai ter. Porque, sinceramente, quem é? O presidente vai tentar agir fora das quatro linhas? O que ele vai fazer? Ele vai mandar de novo as Forças Armadas prenderem o Alexandre de Moraes, matar o Lula? É isso que ele vai fazer? Ora, se ele não conseguiu em 2022, quando era presidente, quem vai conseguir agora? O Tarcísio vai conseguir isso? Porque a fatura cobrada por Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, de indulto, não seria constrangimento para Tarcísio. O Tarcísio vai mandar as tropas fecharem o Supremo, prenderem o Moraes, matarem o Lula. É complicado, né? Mas vamos lá. Sem crise do INSS, o governo Lula estaria agora recuperando a aprovação popular. Essa crise do INSS, isso vai se desfazer. Isso é uma farsa, é uma bobagem, não vai chegar a lugar nenhum. Eles vão abrir uma CPI e essa CPI ela não tem fôlego porque o Senado não está na mão da extrema-direita. Pode ser que até eles consigam fazer maioria o ano que vem, mas hoje não está. Então, não vai acontecer nada e o Lula vai recuperar a aprovação popular sim, porque a economia vai começar a bombar agora no segundo semestre e vai continuar em 2026. Isso você vai ver. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.